Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre criatividade real, aplicada e desbloqueada com inteligência. E mais do que isso, sobre como a inteligência artificial pode ser uma aliada prática no processo criativo, sem substituir o olhar humano. A gente vai mergulhar no método 6Ds da criatividade, criado por um amigo que tem explorado a intersecção entre design, IA e pensamento criativo de forma super acessível e prática. Para somar com a gente nesse papo, eu convidei o autor dessa abordagem que já vem sendo usada em workshops, mentorias e no dia a dia de quem precisa criar com consistência e intenção. Salve, salve, Felipe Tosatti. Fala galera, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, Luan, mais uma vez obrigado pelo convite, por esse espaço, esse projeto aqui que eu tenho um carinho especial. Um dos projetos mais legais aqui para a comunidade de UX, é sempre um prazer estar aqui. Pô, valeu, Fê. Eu que agradeço mais uma vez aí de ter aceito trocar essa ideia com a gente aqui no podcast. E no dia dessa gravação, num dia frio, né, geladinho, e mesmo assim acordamos cedo para criar este conteúdo incrível aí para quem tá nos ouvindo. Então, você que tá aí ouvindo a gente, deixa o seu like, ativa as notificações, porque a gente é muito grato com isso. Isso ajuda a impulsionar cada vez mais todos os conteúdos que a gente por aqui pelo canal do Papo de UX. E se você quiser também ajudar de forma monetária, pô, tem a nossa chave Pix aí, que é o e-mail, que é pix@papodeux.com.br, e você pode contribuir com qualquer valor, que isso já ajuda bastante a gente pagar aí os editores, produtor musical que faz as vinhetas pra gente, masteriza todos os áudios, por isso que os áudios ficam com a qualidade incrível que você ouve aí. Então a gente tem alguns custos, se você puder colaborar, gratidão aí, porque é muito bacana. A gente reverte todo o dinheiro investido aqui cada vez em mais conteúdos pra você de qualidade, pra você ficar por dentro de tudo que acontece nesse universo de UX, design, tecnologia e criatividade, que é o tema que a gente vai falar bastante aqui hoje, né, Fê? É isso aí. Vamos apoiar, galera. Tem que apoiar o projeto dos amigos, porque produzir conteúdo é muito difícil, não é fácil. E, Fê, o que te motivou aí a criar esse método 6Ds da criatividade, sendo que hoje já existe tantos frameworks, tantas metodologias? Como é que foi isso, assim? Você sentiu uma necessidade aí, uma facilitação específica, ou você já tinha isso em mente antes? Como é que foi isso, assim, que te impulsionou a criar o seu próprio método, que eu acho isso muito legal? Cara, foi uma insatisfação com os processos criativos que eu tava pegando, principalmente em design. Eu sempre passei por alguns times que davam muito valor e priorizavam muito essa questão da etapa de cocriação, de criar, pegar métodos, dados de pesquisa. Só que toda vez que eu chegava nessa etapa, era sempre crazy eights ou uma chuva de ideias. Era um negócio muito raso. Eu falei, pô, não é possível que a gente tem tanta profundidade na pesquisa, vai ter profundidade na hora de criar o protótipo, de fazer as interações. Não é possível que na parte mais legal, para mim é a mais legal, junto com pesquisa, a gente não tenha profundidade na hora de criar as nossas ideias. E aí eu comecei a perceber que também quando eu facilitava alguns workshops, com alguns métodos já conhecidos, Design Thinking, Design Sprint, as pessoas ainda tinham muita dificuldade de preparar esse terreno e começar a gerar essas ideias. Então eu fui implementando ao longo dos anos algumas coisinhas a mais dentro de um processo. Então eu falei, bom, a cocriação hoje ela vai ter um momento especial dentro dos projetos que eu tocar. Ela vai ter um momento ali que eu vou convidar pessoas diversas, onde eu vou fazer uma facilitação diferente, onde eu vou deixar elas mais à vontade, onde a gente vai pesquisar, vai prototipar, vai tangibilizar essas ideias. Eu não quero mais ideia por ideia. No começo, fui um pouco criticado por isso. Você vai perder muito tempo. Você tá muito novo para isso também. Porque quando eu comecei eu ainda era júnior, quando eu comecei a questionar esse processo. Então, faz alguns anos que eu venho questionando. Então, isso acabou me deixando um pouco meio frustrado. E aí, eu escutei uma frase uma vez, de uma líder minha, que falou assim, bom, se você reclama tanto do processo, por que você não muda? Por que você não faz diferente? Você chegou agora, já tá reclamando? E e aquilo dali me pegou assim, primeiro que foi meio que uma exposição na frente de todo mundo, aí você fica um pouco com vergonha, mas aquilo me motivou. E eu falei, acho que você tá certa. E aí comecei a testar, a misturar métodos, mas muito ainda no feeling, sentindo do que eu escutava das pessoas no final do workshop. Eu sempre fazia uma pesquisinha no final para entender o que elas sentiram dificuldade. E aí a dificuldade maior era sempre esse começo. Cara, eu demoro para começar a pegar essas ideias, eu demoro para as ideias virem, eu demoro para conseguir acionar as minhas experiências e tangibilizar isso, ou eu não consigo tangibilizar isso. Eu falei, é agora. E aí eu fui viajar pelo Brasil, passei um ano e 3 meses viajando pelo Brasil, fazendo pesquisa sobre criatividade, e voltei para São Paulo para poder começar a pós-graduação em criatividade. Eu falei, só estudar design não tá rolando.
tá, mas não tá, sabe? Não tá indo pro caminho que eu queria. Então eu falei, pô, eu vou começar a estudar criatividade para entender como que eu posso aplicar isso no dia a dia, como que eu posso ajudar as pessoas, né? E elas me ajudarem também a expandir. E aí comecei, fiz quase, acho que um ano e meio de pós-graduação. E lá eu aprendi sobre futurismo, autoconhecimento, a relação da criatividade com autoconhecimento, a importância que isso tem, de você preparar um bom campo de cocriação. Então eu fui expandindo mais as minhas habilidades e estudos para conseguir começar a pensar no 6D da criatividade. E as coisas foram surgindo naturalmente. Ao longo do ano, eu tinha vários projetos, lá na SPM é muito projeto, dentro da pós, não tem prova, mas tem de projeto. E esses projetos foram me ajudando a melhorar o meu processo criativo, e eu fui conhecendo o processo criativo de outras pessoas, tanto famosas como não famosas. E aí comecei a estudar e comecei a ver alguns diferenciais, a questão da documentação, a questão do momento de pausa, a questão da pesquisa, a questão de você tangibilizar. E aí fui pegando esses pontos e comecei a criar o 6D. E aí o 6D criou no dia de uma aula. Tava falando muito sobre de você desconstruir ideias, e aí veio tipo um estalo. Eu falei, por que não fazer um processo criativo com 6D? E aí comecei a pesquisar e pedir mentoria para alguns professores, e aí foi que eu cheguei na ideia. Então começou mesmo por causa de uma insatisfação com o processo criativo do próprio design, sabe? Que legal, cara. Então demorou anos aí para você pegar a ideia, né, que tava borbulhando aí dentro de você e amadurecendo ela até ela de fato nascer. Porque você falou que começou a ter isso quando você iniciou na carreira aí de design, com pesquisa aí de nível júnior, e aí você vem evoluindo. O que significa cada um dos Ds, assim? Como é que é esse... para quem tá nos ouvindo entender, assim, como é que ele funciona, assim? Linear, e o que significa cada um deles, assim? Ele começou linear, como um passo a passo. O design thinking mesmo, um passo a passo. Mas aí no começo, justamente porque as ideias demoram para serem desenvolvidas, elas precisam de tempo, você precisa aprender sobre a sua ideia. Eu comecei a pensar que talvez não seria interessante eu criar mais uma abordagem como se fosse uma receita de bolo, porque o foco ali é justamente a pessoa se entender, ver o que está dentro dela, o que ela está buscando e começar a criar essas ideias. Os primeiros testes, eu confesso que eu até fiz nessa receita de bolo, mas não funcionou muito. E eu falei, acho que as pessoas querem um pouquinho mais. E elas sempre queriam um pouco a mais. Falei, não, eu vou deixar ele não linear. Então você pode usar cada D dependendo da situação. Então o primeiro D é o despertar, que é onde você começa a despertar a sua curiosidade, explorar novos caminhos. Por exemplo, a gente está com um desafio. O que esse desafio me remete? Que tipo de experiência que eu tenho que eu posso contribuir para esse desafio? Ou eu não tenho? Eu nunca ouvi falar desse desafio, mas onde que eu pesquiso sobre esse desafio? Onde que eu exploro esse desafio? Então é o primeiro para você, de fato, explorar e aguçar mais a sua curiosidade. O segundo D é o decodificar. Quais são os códigos que estão por trás desse desafio? Que tipo de código que eu não estou conseguindo enxergar aqui agora, que eu preciso desvendar? O que esse desafio me traz para que eu possa explorar ele mais, né? Esse desafio em um contexto diferente, como que ele atua, como que uma comunidade diferente faz. Eu gosto de usar muito o exemplo do café. No Brasil, eu passei por algumas cidades aqui, cada pessoa faz o café de uma forma diferente, cada pessoa tem uma experiência de café diferente. O que eu posso aprender com esses novos métodos? Então, são os códigos que estão por trás. E aí você está vendo que também envolve muita pesquisa no começo do processo. E o outro é a desconstrução. Como que eu posso pegar esse meu desafio e repensar o mecanismo dele? Bom, como que esse desafio era, por exemplo, nos anos 90? Como que as pessoas bebiam café nos anos 90? Como que elas estão bebendo café hoje? E aí tem esse novo hype que a galera tá trazendo, que são as cafeterias com discotecas e tal. Então passa por essa evolução, e essa evolução tem muito aprendizado. Como que eu começo a enxergar essas coisas e desconstruir, pegar esse meu desafio e colocar no outro contexto? Como que tô com um problema com fila, um desafio com fila? Como que o cinema resolveu esse problema? Como que os aeroportos resolveram esse problema, sabe? Começar a expandir mais o meu pensamento. E aí, nisso eu tô pesquisando, nisso eu tô aprendendo, nisso eu tô criando novas experiências. Então isso vai te preparando para na hora que você começa a gerar as ideias. É como você pegasse um terreno, limpasse ele, preparasse a terra, adubasse, para aí sim você começar a testar que tipo de fruto aquela terra dá. E eu fui pensando muito nisso. E o quarto D é o divergir, é onde as ideias começam a gerar. Então assim, você já preparou um campo, você já tem alguns aprendizados, essa fase fica mais fácil de você começar a gerar ideias, de você começar a conectar. E aí, como facilitador, eu gosto muito de trazer as perguntas, de provocar a galera ali, sabe? Ajudar eles também
a olhar não só para a esquerda e para a direita, mas para trás, para frente, para baixo, e você começar a gerar essas ideias. E aí você gera essas ideias, e aí são técnicas que você pode escolher, tanto o Crazy 8, como só ideia, como a cocriação. Eu crio uma, você cria outra, e a terceira a gente cria junto. E o quinto D é o decidir. Bom, eu tenho esse monte de coisa aqui que eu já pesquisei, que eu já gerei de ideias. Agora, qual que é a ideia que mais me chama a atenção? O que eu quero levar para testar? Porque se você não pega a ideia e não tangibiliza ela, ela é só mais um pensamento. É só uma ideia. Ela não vai te levar a um aprendizado de experiência, sabe? Tipo assim, cara, eu tirei essa ideia do papel, coloquei ela, mostrei para uma pessoa, reescrevi ela, reaprendi. Então você tem que decidir, é um momento de decisão mesmo. E o último é o desenvolvimento. É como que você vai dar vida para essa ideia. E aí essa vida para essa ideia tem vários pilares, né? Você pode tanto colocar ela colocando no papel, como fazer uma jornada. Você precisa ter um artefato dessa ideia, sabe? Tipo, alguém tem que ver essa ideia. Alguém tem que experimentar ela. Nem que seja para olhar e falar assim, não gostei. Mas esse não gostei quer dizer muita coisa, que você já está tendo um aprendizado. Então, você precisa ter uma experiência com essa sua ideia para que você comece a ver se ela faz sentido ou não. E aí, ir revisitando o processo. E aí, por que eu falo que o processo é não linear? Que você pode começar do day que você quiser. Não necessariamente você precisa começar despertando com um desafio. Você já pode começar decodificando ele, você já pode começar gerando ideias. Vai depender do nível que você está preparando o seu terreno, sabe? O tanto de informação que você tem, como que você vai, de fato, ali organizando as experiências, as ideias, se conhecendo, sentindo também o que você tem, porque às vezes o processo acaba ficando tão rápido que a gente não para escutar e falar assim, pô, mas como que eu tô me relacionando com esse desafio? Como que eu tô sentindo que essa ideia tá? Eu posso aprofundar ela mais? Eu posso trazer uma experiência minha de fora para dentro dessa ideia, sabe? Então, é um negócio muito mais pessoal de tentar ali tirar de fato o que a pessoa tá pensando, que as ideias dela, como que ela pensa aquelas ideias e como que ela vai compartilhar isso com o grupo, né? Então, você pode tanto aplicar individualmente como coletivamente, sabe? Nem sei se existe a palavra coletivamente. Mas eu acho que existe, seria só coletivamente, mas é interessante de pensar. Cara, que legal, velho. E assim, eu sei que você falou um pouquinho aí do café, de fila, mas até pra galera que tá nos ouvindo, assim, tipo, entender um pouco mais, né? Tipo, vamos pegar aqui, eu gosto de sempre refletir um pouco, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Pode ser esse da fila mesmo, porque a gente tem um desafio ali que é um açougue. Às vezes eu sempre trago esse exemplo de açougue aqui, não sei porquê. Acho que eu gosto bastante de carne. Vamos pensar que a gente tem um açougue ali que tá com um problema aí de fila. E aí a gente tem que fazer uma facilitação ali, né? Pra fazer essa cocriação aí com a galera pra resolver esse problema. Como que a gente vai encaixando isso nos 6Ds, assim? Vai, beleza. O despertar, que é o primeiro D aí que você comentou. O que eu faço? Beleza, eu tenho esse problema, eu vou despertar. O que eu faço com essa informação, assim? Por onde eu começo, sabe? Cara, dá pra você começar pensando por que as filas existem? Por que as pessoas fazem fila, sabe? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, qual que é a minha relação com fila? Eu gosto ou não gosto? Eu acho que organiza, eu acho que não organiza. Paulista ama uma fila e por que em outro estado a galera não liga muito pra fila, sabe? Então você começa a fazer essas perguntas para começar a despertar a sua curiosidade. E aí depois você vai para decodificação. Quais são os códigos por trás dessa fila? Por que esse açougue está tendo essa fila? Qual que é o volume? Que tipo de mecanismo dentro do serviço dele não está funcionando que está gerando essa fila? Essa fila é proposital? Essa fila não é? Quantos atendentes tem na hora de você fechar o caixa ou na hora de você ser atendido? É a mesma pessoa que atende o seu pedido da carne ou vai ser a mesma pessoa que vai, sei lá, fechar o caixa, dependendo do tipo de açougue? É um açougue grande? É um açougue menor? Aonde que ele está localizado? Que tipo de pessoas que estão indo? Quais são os códigos por trás desse ambiente? É um lugar muito movimentado? É uma cidade grande? É uma cidade menor? Então você começa a fazer perguntas para te ajudar a pesquisar. E aí não é só fazer a pergunta, tem que ir atrás da resposta, sabe? E aí depois você vai desconstruir, tá? E se não existe mais fila no açougue? E se o açougue agora, sei lá, vou fazer uma analogia com o próprio cinema. Como que o cinema fez para resolver os problemas de fila? Como que os aeroportos estão fazendo para resolver os problemas de fila? Como que o café aqui perto de casa resolve o problema de fila? Cara, como que sei lá, como que é o açougue no Nepal? Tem fila no Nepal para comprar? Aí, tipo, no Nepal eles não comem carne, sei lá. E aí você vai começar a preparar esse terreno para ver
o seu desafio de vários ângulos diferentes, sabe? Não só de um só, não só da minha percepção, que odeio fila, mas adoro fazer uma fila. Sempre organizar, galera, organizem fila. Então você vai entendendo os contextos e os códigos por trás desse problema. E aí depois você começa a gerar essas ideias. Tá, então vamos gerar ideias para acabar. Então aí o legal das ideias é que você pode brincar de ter ideias extremas como ideias mais conservadoras, ideias ali que não são tão extremas, mais conservadoras. Por exemplo, cara, eliminar a fila dos cafés, dos açougue. Essa é uma ideia. Tá, agora, como que eu trabalho essa ideia? Eu crio totem, Aí são várias possibilidades. E aí você vai decidir qual dessas ideias você quer levar. Bom, eu quero levar a ideia de eliminar a fila, que agora vai ter totem, a pessoa vai conseguir escolher a sua carne e vai chegar, por exemplo, em casa. Tá, agora, como que eu desenvolvo essa ideia? E aí o desenvolver, ele vai um pouco mais aprofundado. Dependendo se você vai fazer um workshop, é lógico que você não vai conseguir tanto aprofundamento, mas você consegue ter uma ideia. Então, assim, tá, como que isso vai funcionar? Eu vou criar primeiro uma jornada, mostrando como que minha ideia funciona passo a passo. Eu vou tangibilizar, eu vou fazer um teatro. Eu vou mostrar minha ideia em forma de um teatro. E aí depois eu vou pegar essa ideia e vou aprofundar ela sistemicamente. Como que essa ideia vai funcionar? Como que essa minha ideia conecta com o serviço que é hoje? Vai precisar ter alteração? E aí você entra numa camada mais profunda e que vai um pouquinho mais além do workshop. Só que você já tem um repertório ali de várias coisas que você viu acontecendo sobre filas ao longo do processo. Você não está mais parado ali olhando só a sua percepção e do seu time. O meu time acha que fila é isso. Não, tem outras pessoas que já estão resolvendo esse problema. Como que eles resolveram? A inteligência artificial vem para te ajudar também muito nisso. Então eu tocaria mais ou menos assim, sabe? E acho que eu colocaria também, principalmente, a diversidade de pessoas. Montaria grupos com pessoas com pensamentos diversos para ajudar a ampliar, sabe? E meio que fazer, de fato, o que a gente chama de inteligência coletiva. A gente conseguir aproveitar o máximo da inteligência dessas pessoas, da visão, da experiência que essas pessoas têm, para que a gente consiga não só ter uma gama muito forte de informações, mas que a gente consiga transformar essas informações em conhecimento, em ideias, e que essas ideias ganhem vida, sabe? Pô, perfeito, Fê. É uma aula aí que você tá passando pra galera aí, muito legal. E num workshop, num dia só, você não vai conseguir tudo isso, né? Porque como você falou, cara, você tem que fazer pesquisa nesse ponto que você trouxe. Como é que a galera faz fila lá no Nepal? Como é que são todas essas informações aí do açougue, volume, etc. Então, muitas vezes a galera tem uma ansiedade ali de fazer num workshop ali de 2, 3 horas ou num dia e sair resolvendo tudo. E o que você tá trazendo, assim, pelo que eu tô entendendo, você vai com calma. Pega ali, né, a metodologia, começa a realmente despertar ali, trazendo essas informações, coleta ela com profundidade, porque também se você tiver informações rasas, no final você vai ter um resultado raso, né? Porque é com base nesses dados que você vai tomando decisões e tendo ideias para resolver um problema. Se você resolver esse problema com base num dado que ele não é tão profundo, você vai resolver no nível da profundidade que você foi daquela informação. E a ideia, gente, a criatividade, ela precisa de tempo. Esse negócio de faz muito rápido, você pode até chegar na ideia, a ideia pode estar até bacana, mas ela vai demorar para maturar, você vai demorar para entender, você vai precisar testar mais. Então, assim, precisa de um tempo de qualidade. Você pode até aplicar o método em 4 horas aí, em 2 horas, mas vai ficar muito raso, vai depender do tipo de profundidade que você quer. Alguns testes que eu fiz, eu já levei alguma pesquisa. Funcionou, mas eu senti ali que eu queria que as pessoas pesquisassem mais. Porque, assim, tinha diferença de eu levar o material e elas consumirem e ler, e aí começar a tocar o processo a partir dali, e tinha uma grande diferença delas pesquisarem. Porque a pesquisa, quando você vai descobrindo coisa nova, é aquela dopamina, que é muito que as redes sociais acabam trazendo, sabe? Meu Deus, coisa nova, feed novo. E quando você começa a pesquisar, vai te trazendo aquele sentimento de descoberta. E você vai ficando mais empolgado. Então, essa empolgação te ajuda a levar para as outras etapas, sabe? Então, eu gosto que a galera faça essa pesquisa individual e depois apresente para o coletivo. Então, fica essa troca. Tanto a gente preservando ali o que você está pesquisando, a forma que você está fazendo as perguntas, e depois você compartilha isso com o grupo. E você vê que são várias visões diferentes que no final vão se complementar. Mas precisa de um tempo de qualidade, sabe? Para a gente conseguir fazer as coisas. A criatividade, ela traz muito isso. Esse negócio de que, tipo, o fulano estava no banheiro e surgiu uma ideia. A ideia pode até surgir, só que ela teve um campo de preparação, teve anos, teve experiência, que tipo de experiência aquela pessoa viveu. E aí, depois que ela nasce, você tem que dar um tempo para ela, para você maturar essa ideia. Então, você vai testar, você vai começar a ter seus primeiros clientes,
esses clientes vão te dar feedback, você vai ter que melhorar. E assim vai, até ela chegar num ponto de que, faz total sentido, essa ideia já não é mais ideia, é um produto, é um serviço, está rodando muito bem. E até os produtos e os serviços também precisam de tempo para ter uma maturação, para de fato começar a entregar um valor real ali, sabe? Pô, bacana, Fê. E você comentou aí sobre a questão da inteligência artificial, né? Atualmente a gente vê bastante pessoas críticas com relação a IA e até mesmo tá saindo alguns estudos falando sobre a forma como algumas pessoas têm usado a inteligência artificial, estão deixando elas com menos pensamentos criativos, por exemplo. E aí você tá unindo, né? Porque lendo o seu material tem lá momentos que você usa a IA a favor da criatividade. Como que é isso, assim? Como que funciona? Porque dado esses estudos que a inteligência artificial tá deixando as pessoas até mais preguiçosas, digamos assim, como que você consegue conciliar isso, assim, de forma saudável, né? Porque como é que você é criativo com a IA, sendo que às vezes a pessoa acaba usando a IA e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, segue a vida e acaba com essas pesquisas trazendo, né, esses pontos de tipo, cara, deixam as pessoas mais preguiçosas, tá mexendo com áreas dos cérebros que antes as pessoas, né, os neurocientistas, antes não tinham essas informações até para trazer pra gente, agora estão tendo. Como que é isso, assim? Como é que você vê essa união, assim, de forma que dá um bom match, sabe? Cara, eu precisei desconstruir a inteligência artificial na minha cabeça. Porque quando eu comecei a usar, ela não tinha dado o boom ainda do ChatGPT. A gente começou lá na pós, com a aula de futurismo, e os professores eram viciados em inteligência artificial. Assim, cara, a aula dele inteira foi aquilo. Acho que uns 2 meses foi só isso. E eu via que tudo estava muito relacionado a prompt. Faz um prompt X. Agora você se comporta assim. E aí a inteligência dava a ideia e a pessoa falava, uau, incrível. Só que sabe o que ela fazia? Nada. A única coisa que ela fazia às vezes era tipo, escreve um e-mail pra mim, a inteligência lá escrevia e ficava muito no limite. Eu falei, cara, não é possível que um projeto desse seja só para você jogar uma coisa e ele tipo te dar coisas básicas. Eu vou começar a entender profundamente como que eu posso aproveitar. Então, logo de cara os prompts eu vi que já não servia para mim. Falei, cara, é uma conversa. E numa conversa ninguém nunca dá resposta de cara, demora. Então eu vou tentar encarar dessa forma. Então o que eu comecei a fazer? A contextualizar a IA. Então eu sempre fazia uma pesquisa antes do assunto que eu queria, montava um mini material e jogava dentro da IA. E a partir desse contexto, a gente começava uma conversa. E aí, como eu sou pesquisador, eu faço muita pergunta. Então, eu começava a fazer essas perguntas e montar um material à parte para ver até onde essas coisas iriam. Então, tipo assim, por exemplo, teve um projeto que a gente estava trabalhando que tinha um volume de dados muito grande. Então, eu peguei esses dados, estudei eles primeiro, né? Fui lá, olhei todas as entrevistas, assisti todas as entrevistas, eu transcrevi, eu sei que a inteligência artificial transcreve, mas eu prefiro, porque eu vou analisando o que a pessoa falou e vou trazendo os meus pontos. E aí fiz meu relatório, joguei na IA, e a gente começou uma conversa ali. Então ela começou a me trazer pontos muito mais profundos que talvez eu demoraria muito tempo para conseguir conectar. Então eu falei, bom, tá aqui. Agora, como que eu pego isso e levo para o meu método? Falei, bom, eu vou escrever o meu método e eu vou fazer com que a IA pense através do meu método. E aí, então, eu faço um contexto geral de como o método funciona, como funciona cada D. Eu explico que eu não quero que ele siga o passo a passo, que eles, às vezes, vai de um D para o outro e conecte essas informações e leve esse relatório para dentro da inteligência artificial. Hoje eu estou usando muito o ChatGPT e tem uma que é Notebook também, que é uma muito legal. E aí jogo ela lá e levo o meu desafio a partir disso. Então eu vou trabalhando e conversando com ela. Não é que eu falo assim, pega o meu método, meu desafio e agora faça um negócio só. Não, eu vou aos poucos. No despertar aqui, eu vi que eu tenho essa pergunta, eu pesquisei isso sobre isso e veio esse resultado. Como que você consegue explorar mais e aprofundar? E aí a gente vai trocando. E aí eu vou brincando dessa forma até conseguir com que eu tome a decisão de uma ideia. Eu não peguei assim, até porque quando eu pedi para ela me dar a ideia, as ideias foram meio ruins, vamos ser. Eram ideias que, tipo, não estava fazendo muito sentido, porque não estava conectando com o que eu queria passar. Então eu falei, eu não vou dar esse papel para ela de gerar ideia, mas eu vou fazer com que ela me ajude a cruzar informações que eu já estou trazendo e me trazer coisa nova para que eu consiga ter essas ideias. Então, assim, eu tenho a parte da máquina que acelera muito, então você consegue fazer uma desk research muito rápido, mas eu tenho meu pensamento humano, com as minhas experiências, com as minhas vivências, para me gerar essas ideias. E aí gera essas ideias,
E aí vou brincando com a IA. Vou pedindo para ela aprofundar mais, para ela me trazer pontos negativos dessa minha ideia, me trazer perguntas que alguém faria sobre essa minha ideia, para me fazer pensar. E aí vou montando isso sempre separado, tipo assim, vai num FigJam, num próprio Miro, eu vou montando esse mapa sistêmico criativo das coisas que estão saindo. Então ali eu já tenho um baita de um repertório para começar a testar as minhas ideias, sabe? Então eu gosto muito de brincar dessa forma. E ela ajuda bastante nos workshops também, porque a gente pega muitas pessoas que não são designers, que não estão acostumadas a trabalhar com um processo criativo. Então a gente cata, e aí vai pegar pessoas diversas, assim, sabe? Tipo, a galera do financeiro, que não está acostumada a lidar com o número. Então, a IA vai ajudando. E aí eu vou conduzindo também a facilitação para que elas também não cheguem nesse ponto de, tipo assim, me gere uma ideia sobre esse desafio. Não, vamos lá. Gente, vamos fazer primeiro isso. E eu vou montando esse passo a passo. E a galera vai ficando, assim, encantada. Porque tem umas que falam assim, é sério que eu consegui fazer com que a inteligência pensasse isso? Você conseguiu, tipo assim, as perguntas quem tá fazendo é você tá tendo essa troca com a inteligência artificial. Então, o que eu vejo muito hoje é que realmente as pessoas estão com uma baita ferramenta na mão, tá com a Ferrari, mas tá usando uma Ferrari no trânsito de São Paulo. Você não vai andar com a Ferrari em São Paulo porque é esburacado, porque tem muito trânsito. Então, assim, tem outras formas de você usar. E eu acho que é isso que as pessoas estão pecando, e por isso que a IA tá tomando muita porrada, porque as pessoas estão usando de uma forma muito superficial, entendeu? Cara, excelente, assim, os exemplos que você trouxe, até exemplos reais, né, de cases, assim, que você estruturou usando a inteligência a favor ali, como uma ferramenta, de fato, né, aquilo que eu tenho até comentado muito pra galera, né, o pessoal, logo que deu o hype, o pessoal teve muito medo sobre, vou perder o trampo e tal. Eu falei, cara, essa é uma ferramenta, só com aspas, né? Porque é uma ferramenta bem poderosa, como você falou, mas que vai te auxiliar ali para você trabalhar no seu dia a dia, né? E acelerar alguns processos, mas esse olhar humano não tem como você tirar ele, né? Como você mesmo trouxe ali. Se você só falar pra ela assim, toma esse material e me vê 10 ideias. Cara, não, na moral, vem muita coisa, tipo, meio mesmo, assim, não te ajuda muito, né? Você tem que fazer as perguntas corretas e trocando. Eu gostei da analogia que você fez, tipo, é como um bate-papo com uma pessoa, né? Você não chega pra uma pessoa do nada e fala, me dá 10 ideias aqui, então esse material me dá 10 ideias. A pessoa vai falar, como assim? Vai te dar um monte de 10 ideias aleatórias. E aí, só que você vai trocando com a pessoa, vai contextualizando melhor, ela vai te dando algumas coisas também que vai te gerando outras ideias de como você pode ir trocando com a pessoa. No final, vocês dois, né? Essas duas pessoas criaram algo juntos, né? Então, essa analogia que você trouxe eu achei muito bacana, assim, de se pensar. E você comentou aí também sobre, às vezes a gente tá no banheiro e tem uma ideia, mas o que fez com que eu tivesse aquela ideia, às vezes, dentro do banheiro, é todo o meu repertório, né? É toda a minha experiência de vida. E aí, trazendo um pouco disso, o que te ajuda no dia a dia pra você ir criando esse repertório, pra te inspirar na hora de você criar algo novo, sabe? O que você faz, assim, pra sair do modo automático, às vezes, que a gente entra, né, no dia a dia, trabalho e etc., estudos, pra gerar mais esse repertório e você ter uma ideia no banheiro, sabe? Porque, como você falou, você vai construindo. O que você faz para construir? Qual que é esse percurso, né? O que te inspira ali para quando você tem que fazer essas cocriações e tudo mais? Cara, uma coisa que a pesquisa me deu, e eu sou muito grato à pesquisa por isso, saber fazer pergunta. Esse é o primeiro ponto. E aí eu não falo nem de saber fazer perguntas complexas. É o como e o porquê. E aí, o como e o porquê, na minha cabeça, me gera muita curiosidade e me traz muitas respostas. E viajar também. Esses dois pontos. E aí eu uni isso quando eu fui fazer minha pesquisa pelo Brasil sobre criatividade. Então, entender como que as coisas, como que elas funcionam e o porquê que elas funcionam, me ajuda a criar novas experiências. E é engraçado que quando você começa a pensar de forma criativa, você já não vai mais no restaurante com o olhar de uma pessoa, tipo, só tô indo. Tipo assim, eu fui pra Sergipe ano passado e eu já fui com um olhar de tipo assim, cara, eu tô vivendo uma experiência aqui. E por que a comida é assim? Por que eles servem desse jeito? Por que essa música toca? Então, esses porquê e como essas coisas funcionam, que é o que me alimenta, que é o que me dá mais repertório, né? E a viajar, ela é um campo repleto para você aprender coisas novas. Eu sei que, lógico, meu estilo de viagem é diferente. Eu gosto de viajar com mochila. Eu faço uma viagem que é mais intencional também. Então, eu vou para lugares que geralmente eu vou aprender alguma coisa. Viajar pelo Brasil também me ensinou muito sobre isso. Então, esse campo de experiências com as perguntas que eu faço e principalmente com o contato que eu tenho com as pessoas é o que me enriquece.
Esse que é o primeiro ponto. E outros, assim, que são mais técnicos, eu gosto muito de ler coisas diferentes do campo de design. Eu amo ler design, eu acho muito legal, mas eu gosto de ler coisas diferentes. Então, eu gosto de ler coisas de liderança, eu gosto de ver coisas sobre pensamento sistêmico, eu gosto de ler livros de história, que agora, esse ano, eu tô, assim, viciado em coisas de histórias diversas, tanto da Coreia do Norte, como romance mexicano, entender como que as pessoas trabalham, como que elas vivem também. É bem um trabalho de pesquisador mesmo, sabe? Então, acho que isso que é o que faz com que eu esteja num banho e tome essas ideias. E eu tava até comentando isso com o meu time, que eu falei, eu tava ali imerso num trabalho, pesquisando, e sabe quando você tá com aquela coisa, tipo, eu quero mais, eu falei, não, eu vou parar um pouco, que acho que tá bom, e vou fazer outra coisa. E aí fui caminhar, desci aqui na rua, fui caminhar. Só esse fato de caminhar, de deixar a cabeça descansar e o cérebro falar assim, bom, deixa eu ver o que esse maluquinho colocou tanta coisa aqui, que agora eu preciso baixar. Só essa caminhada me gerou várias ideias. Aí eu volto e anoto. Outra coisa que me ajuda muito é a documentação. Então, eu documento muito os meus pensamentos e principalmente as perguntas que eu quero fazer. Porque agora, como a gente tá num processo de pesquisa que a gente consegue utilizar a inteligência artificial, a gente tem que fazer muita pergunta para conseguir cruzar esses dados e conectar. Então, o anotar a pergunta, isso que eu tô falando para você, olha aqui, ó, tem um caderninho aqui do meu lado, ele já tá acabando, de tanto de pergunta, insight que eu vou colocando. E eu sempre anoto de forma manual. Por quê? Porque isso meio que registra no meu cérebro que eu preciso revisitar ali, que eu preciso voltar. Então essa documentação me ajuda a tangibilizar as coisas que passam na minha cabeça. Eu tenho um pensamento um pouco acelerado, isso acaba gastando muita energia. Por isso que eu tenho que fazer essas pausas ao longo do dia, nem que for para tomar um café, nem que for para conversar com alguém, mas sabe, se distanciar um pouco do desafio, da ideia que eu tô tendo, para conseguir fazer com que dentro da minha cabeça ali, ela se reorganize e me traga mais insights, ou não, fala assim, já deu, acho que já deu pra gente chegar aqui. Então não é uma coisa só, mas são várias coisas que vai fazendo com que eu consiga ter essas ideias. O meu professor de criatividade fala que criatividade é a forma como você participa do mundo. Então essa é a minha forma que eu participo do mundo, sabe? Bebendo de várias fontes, e se essas fontes forem diferentes, melhor ainda, que aí me gera mais curiosidade, sabe? Pô, incrível, né? Esse ponto que você trouxe sobre viajar o Brasil, né? Por o Brasil ser grande e diverso, né? Você traz um repertório e experiências de cada pessoa, de cada lugar, e faz com que você expanda a sua forma de pensar e ver o mundo. Então, isso é muito bacana, né? Só que quando você tá ali, tipo, criando, né? Co-criando ali com o pessoal e tudo, e são várias ideias que vão sendo geradas, quando que você observa, né? Se tem um momento específico, o que dica que você dá pra gente poder olhar pra ideia e falar, cara, é essa ideia que eu vou testar? Tipo, como é que você define isso? Como é que é declarado, assim? Você, sei lá, define alguns critérios e segue? É no feeling? Como que você tem esse insight pra declarar, mano, vamos testar essa daqui? Assim, porque no workshop tem muitas pessoas, vai surgir um monte de ideias e como que faz pra definir isso? Ou depende do projeto? Como é que funciona? Bom, de bate-pronto no workshop, eu gosto de usar muito o que a gente já usa em design, que é a prototipação e o teste de conceito. Então eu levo ele para dentro do workshop. Então assim, bom, você teve uma ideia, e aí eu senti ali que a sua ideia é muito legal. Só que se você não colocar ela no papel, ela só vira um pensamento. Então ajudar a galera a prototipar e a tangibilizar, criar um artefato dessa ideia, é um primeiro passo. E aí pegar essa ideia e jogar pro grupo. Então tem um momento dentro do workshop que a gente pega, o time reúne e fala, bom, estamos trabalhando com 4 grupos de 5 pessoas. Então esse grupo, eu dou um tempo para eles tangibilizarem, me criarem um artefato ali daquela ideia, aprofundar um pouco mais, criar um discurso para aquela ideia, mostrar como aquela ideia vai funcionar e jogar isso para os outros grupos. Então os outros grupos vão escutar e vão fazer anotações dessas ideias. Ali eu começo a observar como que o público está reagindo e como que o time está sentindo a ideia, para ver se ela vai fazer sentido ou não. Então, eu uso basicamente isso, e aí, tipo assim, a galera vai devolver um feedback. A ideia é que isso, assim, devolva um feedback. E aí, tem algumas técnicas que você pode usar, que são a técnica dos 7 chapéus lá, que você pode colocar um mais crítico, um mais positivo, um que vai ficar ali em cima do muro, um que vai co-criar em cima da sua ideia. Então eu coloco alguns papéis para essas pessoas, para elas darem um feedback com relação a isso. Pelo menos a gente tem 7 visões diferentes sobre aquela ideia. O time pega aquele feedback, senta, analisa e refaz a ideia.
E aí, a partir disso, eu vou colocando alguns critérios. Primeiro, se ela tem coerência com o desafio, o que o time espera dessa ideia? Eles querem uma ideia mais futurista? Eles querem uma ideia mais conservadora? Eles querem uma ideia só para resolver esse problema? Como que o time está se entendendo com isso e como que eles esperam alcançar coisas a mais com essa ideia. E aí depois eu pego toda essa documentação e aí com outras pessoas a gente coloca sempre numa matriz para ver qual que é o esforço, qual que é o valor que essa ideia vai ter. E essas ideias, né, que a gente geralmente sempre está analisando ali bastante ideia. E aí vou criando esses critérios para ver qual que eu vou testar. Mas posso te confessar uma coisa? Eu gosto muito do feeling. Eu venho estudando muito sobre intuição. E eu confesso que algumas vezes eu deixo a minha intuição me levar. Eu vejo... Porque tem coisa que você pega que você sente. O nosso corpo fala. Então tem algumas ideias que o coração dá alguns sinais, fica mais quentinho. Aquilo te desperta uma curiosidade. E aí eu vou vendo também o que desperta nas outras pessoas, não só em mim, né? E aí vou anotando e depois falo, pô, eu acho que beleza, a matriz aqui tá muito legal, mas eu acho que a gente tem que testar uma ideia mais futurista, por exemplo. Vamos levar a ideia também mais conservadora, que geralmente a galera gosta, né? Mas vamos testar ela. Então, geralmente, quando eu vou apresentar um projeto final, a gente tem testes ali com ideias que são mais futuristas, ideias que são mais conservadoras, ideias que estão ali no meio termo, pelo menos umas 3 ideias diferentes eu gosto de levar para cada projeto, sabe? Para deixar ali quem vai tomar de fato a decisão ter um ângulo diferente daquilo que a gente está fazendo. As futuristas é as que sofrem mais, porque geralmente são coisas que fala, cara, você vai ter que mexer com a estrutura absurda. Mas aquilo dali deixa uma sementinha, sabe? Porque talvez a gente não aproveite a ideia inteira, mas a gente pode aproveitar um elemento dela. E aí só de você aproveitar um elemento, você já ganhou, porque você pegou esse elemento da futurista e colocou a mais conservadora. Pô, você já teve uma coisa diferente ali, sabe? Você pensou de uma forma diferente. Então talvez essa ideia possa ir para frente, ou não também, sabe? Mas é basicamente esse mecanismo que eu utilizo. E existe algum erro maior, assim, que você observa nas pessoas durante esses workshops, que elas precisam ser criativas e acabam cometendo, assim, tipo, preciso ser criativa aqui, mas sempre tem um padrão de erro comportamental nas pessoas na hora delas tentarem criar algo, assim, você chega a observar isso, assim, até para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente mesmo, eu, evitar esse tipo de ação, assim, porque eu tento ser criativo e não consigo por causa, tô fazendo isso, assim, e você vê que é um comportamento que se repete. 100% um comportamento que vai sempre ter pelo menos metade do grupo, é o medo de se expor, o medo de errar, o medo de parecer ridículo. Tipo, puta, minha ideia é meio bosta aqui, eu não vou fazer ela. Cara, isso tem um mecanismo muito forte dentro da nossa cabeça, porque você com medo ali de você se expor, de você errar, você acaba bloqueando várias outras coisas e acaba sempre gerando uma ou duas ideias mais conservadoras, que você tá com medo de fato colocar o que você tem. Então, como eu já sei que isso vai aparecer nos workshops, o que eu tento fazer? Criar um ambiente seguro para que essas pessoas se sintam à vontade de errar. Então, eu falo muito do erro. Eu falo, cara, aqui você pode errar, aqui a gente está lidando com papel, aqui é o momento de você extravasar. A ideia tá feia, tá errada, eu pego o post-it, amasso, jogo fora. Sabe, a gente não tá avaliando a pessoa que você é. A gente está avaliando a ideia. A ideia não se resume a quem o Luan é. O Luan é muito mais do que uma ideia que está dando ali no workshop de 4 horas. Então eu tento quebrar isso logo no começo dos workshops para que as pessoas se sintam à vontade. Mas acho que o bloqueio que mais aparece é esse bloqueio tipo de parecer ridículo, não querer se expor, ter medo de errar. E isso, dentro de um grupo, pode afetar muito forte, sabe? A gente pode perder um grupo se essa pessoa não se sentir tão confortável assim. Porque nos grupos você vai pegar pessoas que falam mais, que falam menos, pessoas que são mais engraçadas, pessoas que são mais críticas. Então, é uma habilidade ali do facilitador de tentar fazer com que essas pessoas peguem todas essas diferenças e transformem em algo muito legal para todo mundo, sabe? Que gerem um aprendizado, que é a inteligência coletiva, sabe? Então, todo o meu workshop, quando eu faço, eu gosto de preparar esse ambiente. Então, a gente vem com brincadeira, depende do tipo de público que vai estar lá. Então, você vem com uma brincadeira, você vem com um pedaço ali de uma palestra falando da importância que você tem que errar, que isso é legal, que isso gera muito mais aprendizado do que você acertar. E quando você acerta, você não revisita a sua ideia. Eu acertei, vida que segue, é isso. Agora, o erro não, o erro você tem que revisitar. E esse passo para trás que você dá te gera muito aprendizado.
um feedback, entre aspas, negativo que a pessoa te dá sobre a sua ideia, te traz muito mais aprendizado do que um feedback positivo. Então eu tento mostrar para a galera esse ponto e deixar eles confortáveis. E eu sei que vai ter gente que não vai estar num dia legal. E realmente acontece. Então eu também não fico forçando muito. Gera essa ideia, faz isso. Não, eu também tenho que dar o espaço para a pessoa. Mas esses acho que são um dos medos que as pessoas mais têm. E esse medo acaba deixando que elas fiquem ali mais medianas, sabe? E tem gente que tem um potencial muito legal para explorar, sabe? Então eu tento criar esse campo dentro dos workshops, principalmente dentro dos projetos também, para que as pessoas se sintam à vontade e tirem o melhor. Porque como pesquisador e facilitador, eu quero entender o que o Luan tem ali de melhor para me dar, sabe? O Luan não vai se resumir a uma ideia. O Luan é muito maior do que uma ideia. Então, assim, como que eu te ajudo a você trazer esses outros elementos da sua experiência para dentro do projeto ou da sessão de dinâmica? Muito legal, Fê. Obrigado pelo papo. É mais do que um papo, cara. Eu acho que foi uma aula aí de cocriação, de workshop de criatividade, explanando bastante aí sobre os 6Ds da criatividade, a metodologia aí que você criou. E para quem tá nos ouvindo, se quiser te acompanhar aí nas redes sociais, onde ela te encontra, quiser puxar para um café e principalmente se quiser ter um material aí sobre os 6Ds da criatividade, além desse papo aqui nosso, né, desse episódio, onde ela encontra esse material para apoiar ela no dia a dia e começar a brincar um pouco com o método que você criou. Cara, eu tenho o Instagram que chama Pesquisador Criativo, Pesquisador _ Criativo, que eu coloco alguns conteúdos lá, eu misturo muita coisa de criatividade, agora eu tô numa pegada de fotografia, de estudar fotógrafos antigos e ver como que é o processo criativo deles e relacionar com o processo de design. Então tem lá no Instagram. E para bater um papo no LinkedIn, que é Felipe Tosati. Lá no LinkedIn eu tô direto, vocês podem mandar um oi lá e a gente troca uma ideia. Eu adoro conversar com pessoas, principalmente sobre criatividade, design e pesquisa. Então, acho que esses dois lugares aí fica mais fácil de me encontrar. Tanto no Instagram, como o perfil do Pesquisador Criativo, como no LinkedIn, que é meu perfil profissional mesmo. A gente consegue trocar ideia. E assim, galera, pode chamar, principalmente quem é júnior, quem tá começando, é sem crise. Eu já passei por isso. Eu também conversava com muitas pessoas e ajudou bastante na minha carreira, sabe? Então, eu tô aí devolvendo o que o design já me entregou. Valeu demais, Fê, mais uma vez. Espero que você tenha curtido também aqui esse episódio. E pra galera que tá nos ouvindo, lembre-se de deixar aí o seu like, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, de todos os conteúdos que a gente cria. E você também pode nos ajudar de forma monetária, que é o nosso pix, @papodux.com.br, né? A nossa chave de e-mail aí que você pode contribuir com algum valor aí que você sentir no seu coração. E também nós temos o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, tá no link da descrição deste episódio. Você também pode me assistir e me ouvir pelo nosso canal do YouTube lá do Semiose Podcast, que é um outro podcast que eu faço com meu amigo David Art. Se você também quiser ouvir novamente aqui o Fê Tosati, é só me mandar uma mensagem lá que eu trago ele de novo aqui, com certeza, né? Já passou por aqui, essa aqui é a segunda vez, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário. A gente traz o Fê aqui, que ele tem muita experiência pra passar pra gente sobre essa questão de criatividade, que é muito legal e que mesmo com a IA, tá vendo? Ela não vai morrer, gente. Fica tranquilo. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.